Então, essa questão sobre a respeito de como estudar é uma coisa muito particular. Como é que você estuda, como é que você retém aquilo que você está estudando, as informações que você está estudando, aquilo que você está lendo, é uma coisa muito pessoal e eu não poderia aqui apresentar para vocês uma coisa engessada, uma coisa rígida, dizendo que tem que ser assim e por aí vai. Se você não fizer dessa maneira, não vai dar certo. Então, assim, não é minha intenção fazer isso. Porém, como alguns aqui já vêm perguntar, já vêm me perguntado, né? Já vem me questionando aí a respeito dessa questão de como estudar e por aí vai. Eu gostaria então nesse vídeo de falar um pouquinho sobre isso, sobre pelo menos apresentando a minha experiência, já que eu não posso bater martelo, né, a respeito dessa questão, porque cada ser humano é um ser humano, cada pessoa é uma pessoa, cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua forma, cada um tem os seus recursos, né, que lhe permitem aprender melhor, ler melhor e por aí vai. Mas embora isso seja verdade, também acredito que existem alguns princípios gerais que, se aplicados, qualquer um pode ter sucesso nessa vida de estudo, nessa vida aí de construção de uma vida mais intelectual, uma vida mais acadêmica e por aí vai. Então eu quero discutir um pouquinho aqui com vocês, conversar um pouquinho com vocês aqui a respeito de como estudar, algumas práticas, algumas dicas, alguns princípios gerais que podem nortear aquela pessoa que quer começar a se introduzir cada vez mais nessa vida de estudos. Mas antes eu queria me apresentar aqui, meu nome é Tomé Guias, você está no canal Expósitos. Aqui eu falo sobre pregação expositiva, método de estudo da Bíblia, literatura teológica, né, e falo, né, sobre assuntos ligados aqui à teologia e principalmente sobre essa questão de a gente estudar cada vez mais como adventista do sétimo dia, como cristãos, estar cada vez mais preparado, não só para os aspectos que envolvem as nossas igrejas, ao nosso preparo para a vida espiritual, mas também ao nosso preparo aí para o profissional, para lidarmos, né, com as questões do nosso dia a dia, com as questões do nosso mundo, tá? Então, alguém chegou a perguntar aqui para mim, né, a respeito de como estudar, como reter mais conteúdo e por aí vai, né? Então eu queria que esse vídeo servisse como uma resposta, tá, a essas questões também. Então é o seguinte, eu queria começar aqui, fiz aqui coloquei aqui alguns pontos importantes, tá? Então eu queria começar dizendo o seguinte, então como é que a gente vai estudar, né? Como é que a gente deve estudar e por aí vai? Eu queria começar esse vídeo dizendo o seguinte, respondendo primeiro refletindo um pouquinho sobre por que devemos estudar, né? Para que você tem que estudar ou por que você deve de fato estudar? A questão é a seguinte, nós precisamos estudar enquanto nós estivermos nesse mundo, não tem por onde correr. Eu acredito que a educação, a formação, o estudo, uma vida, né, de estudo levada com seriedade, com dedicação, é uma das maneiras mais rápidas e melhores de nós conseguirmos alcançar aquilo que nós almejamos. Então a educação é uma coisa que transforma a pessoa completamente. Então a resposta é essa, você tem que estudar porque você está num mundo extremamente desafiador, um mundo que está em constantes mudanças, em constantes alterações, onde as coisas mudam rapidamente do dia para a noite e que, se você não estudar, você fica para trás, você não consegue se organizar como homem, como mulher, você não consegue se preparar, né, para os desafios que vêm aí pela frente e por aí vai. E enquanto Jesus não voltou, infelizmente, né, já era para ele ter voltado, isso significa que nós estamos trabalhando muito pouco ou quase nada para ele, tá? Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos nos dedicar a uma vida de estudo, mas sempre mantendo a consciência que a nossa morada não é aqui, a nossa morada é a pátria celestial. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos seguir estudando, tá? Então, agora, por que nós não sabemos estudar, afinal de contas, né? Por que as pessoas sempre têm dificuldade de estudar, têm dificuldade de ler um livro, começam a ler um livro, vão querer dormir, vão ficar entediadas e por aí vai? Tem tudo a ver com a forma como nós temos vivido hoje. O mundo mudou muito de alguns anos para cá, né? O mundo não é o mesmo, as coisas mudaram, estamos num mundo cada vez mais cheio de aspectos, de questões como a tecnologia, a própria vida em si se tornou mais desafiadora, mais difícil,
e as pessoas hoje têm cada vez mais menos tempos, né? Então a gente acabamos não nos dedicando com bastante seriedade e foco aos estudos. Mas também é verdade que muitos de nós não sabemos estudar porque a escola ou o nosso sistema educacional não nos preparou para isso. Por exemplo, você faz todo o ensino fundamental, você faz todo o ensino médio e quase você não vai ter nenhuma matéria, nenhuma aula aí específica para ensinar você a ler livros, né? Para ensinar você a fazer uma boa leitura. Que eu, por exemplo, o exemplo aqui desse livro, de Mortimer Adler, Como Ler Livro, né? O guia clássico para a leitura inteligente. Você nunca vai ter uma matéria na escola com um conteúdo, por exemplo, como você tem aqui, né, à disposição, que inclusive é um dos livros que eu recomendo, né, para quem quiser de fato começar a ler. Então, a estudar, a ler e por aí vai. Então, o nosso sistema educacional não nos favorece nessas questões. Eu mesmo fiz ensino fundamental, fiz ensino médio. Eu não lembro de ter uma matéria aqui específica para me ensinar a ler, a reter o conteúdo, a tirar o maior proveito possível da leitura, a como estudar com eficiência. Isso aqui eu tive que aprender depois disso tudo, entendeu? Com livros e por aí vai. Ok? Então, essa aí é a questão. Um outro problema também que atrapalha bastante o nosso estudo é, além da nossa educação, que é precária, né, em vários aspectos, tem, por exemplo, a questão da nossa saúde, né? Então, assim, nós não somos pessoas totalmente regradas, nós estamos constantemente ignorando, assim, princípios simples e sérios com relação à saúde, né? Aí vem o sono, a alimentação, exercícios, estamos constantemente, né, cada um de nós aqui dando desculpa, né, para fazer um exercício, para se alimentar melhor e por aí vai. E isso, querendo ou não, vai interferir seriamente no nosso estudo, na nossa leitura e por aí vai. E um outro aspecto que eu colocaria também que faz com que a gente não estude melhor, não tire melhor proveito do estudo ou da leitura. Eu vou aqui mesclar o estudo conectando com a leitura, porque são duas coisas que a gente não pode separar, tá? E o outro ponto, então, além da nossa educação, a ignorância com respeito às questões, né, de saúde, por exemplo, o livro aqui do Emílio Mira, esse aqui, como estudar e como aprender, ele fala bastante sobre isso, né? Sobre o cuidado que nós devemos ter com a nossa saúde e como que isso vai interferir, tá, na questão da leitura, tá? Então a gente ignora muito dessas questões da saúde. Então a nossa educação não favorece o nosso próprio desleixo, né? Ou seja, a ignorância com relação às questões da saúde. E um outro aspecto é também a questão, acredito, no meu ponto de vista, a questão da nossa espiritualidade. Eu creio que não tem como a pessoa ser uma pessoa mais focada nos estudos, mais dedicada a essas questões todas, se essa pessoa também não cuida da sua própria vida espiritual, entendeu? Do seu relacionamento com Deus e por aí vai, e etc, tá? Então, acredito que são coisas que estão totalmente conectadas, já que, né, o temor do Senhor aí é o princípio, né, da sabedoria. Então, são três aspectos, eu acho assim, que de início, aquela pessoa que quer começar a estudar de verdade, deve levar em consideração. A questão da própria nossa educação, tá? Entender que para nós não temos muito mais o que fazer, porque já passamos, né, pelo ensino fundamental, muitos já passaram pelo ensino médio e tal, e etc. Não tem mais como voltar atrás e consertar, mas ter consciência de que a educação talvez que nós recebemos não nos preparou para uma vida de estudo, para uma vida mais intelectual, já é um bom começo para você perceber, opa, então eu tenho que fazer isso, agora, né, tem que correr para resolver essas questões, através de livros e tal, e etc, para poder suprir essa falta, né, que houve então na nossa formação. Feitas essas considerações iniciais, então, o segundo ponto que eu gostaria de colocar aqui para vocês, então, é o seguinte: como estudar, tá? Como estudar? Como é que nós devemos estudar de fato? Conforme eu falei, eu não posso bater o martelo e falar que você faça isso ou faça aquilo, mas quando você lê os principais livros sobre estudo, eles vão ter princípios gerais, embora cada um vai trazer um detalhe mais particular, individual, todos eles têm princípios gerais que você consegue ver que, embora usem terminologias diferentes, estão falando sobre os mesmos princípios. Então, eu queria trazer pelo menos aqui, a partir da minha experiência, o que eu faço para estudar melhor, para reter o conteúdo, para ler melhor e assim sucessivamente, beleza? Então, ainda dentro dessa questão de como estudar, tem dois pontos importantes. O primeiro é que você precisa,
tá? Antes mesmo de saber como, quais são as técnicas, você precisa aprender de fato a estudar. Você tem que saber como estudar, você precisa aprender a estudar, tá? E você precisa também aprender a ler, já que a leitura, a boa leitura, é um elemento indispensável, tá, para os estudos, ok? Para você se formar, para você se capacitar cada vez mais. Então, assim, é importante que você comece a correr atrás aí buscando materiais que vão te ajudar a estudar cada vez melhor. Eu tenho aqui alguns livros que eu gostaria de recomendar aqui para vocês. Então, essas duas questões, aprender a estudar e aprender a ler, são coisas extremamente importantes que você deveria levar em consideração. Mas também, como é que eu faço então para aprender a estudar e para aprender a ler? Tá? Você pode fazer a primeira coisa é conversar com pessoas que você admira, com pessoas que você estuda bastante, com pessoas que você vê que são muito inteligentes, sabe? Então todo mundo tem algum amigo focado, um cara muito estudioso, uma pessoa que estuda bastante. Então assim, você pode entrar em contato com essa pessoa e conversar, abrir o coração. Você tem que ser humilde para entender que você ainda não chegou naquele nível, que há pessoas que já chegaram lá. Então você pode conversar com essas pessoas, cara, eu tô querendo buscar uma vida mais intelectual, tô querendo me preparar mais academicamente, quero ser uma pessoa com bastante conhecimento, né? Quero ser um adventista melhor, conseguir ler os materiais que nós temos aqui da igreja, conseguir mais ler livros da nossa igreja, conseguir entender esses materiais, ajudar a igreja, né, com todo aquele conhecimento que eu absorver. Então você pode fazer isso, você pode procurar teu pastor, pessoas que você admira e que são símbolos para você de pessoas estudiosas, tá? Esse aqui é o primeiro caminho e é um caminho assim excelente. Por quê? Porque são pessoas que já passaram por esse processo, já estão caminhando por esse caminho aí há muito tempo, então eles já sabem os melhores livros para te indicar, né, os melhores caminhos que você pode trilhar e por aí vai. A outra coisa, o outro caminho para você aprender a estudar, para você aprender a ler, é você buscar no mercado melhores livros que existem a esse respeito. Eu tenho vários livros aqui só sobre estudo, só sobre leitura. Não vou apresentar todos eles aqui, mas eu queria apresentar pelo menos 3 livros bem importantes aqui para vocês a respeito dessa questão. O primeiro livro, então, que eu vou mostrar aqui para vocês é esse aqui. Esse aqui, inclusive, comprei um novo exemplar, estava um novo exemplar aqui na Amazon, que é Aprendendo Inteligência, Manual de Instruções do Cérebro para estudantes em geral. Vocês conhecem o professor Pierre, né? Então, Pierre Piazzi, tá? Então, é um professor, ele foi um professor, assim, aqui no Brasil, que dava muitas palestras interessantes a respeito dessa questão de estudo, inteligência, como é que a gente pode ser cada vez mais inteligente. Esse aqui eu comprei, eu já havia lido o livro dele, né? Esse mesmo livro, só que numa edição antiga, numa edição anterior. E agora, acredito que é uma outra editora mesmo que fez uma nova edição desse material, e eu acabei também por adquirir, porque já não tenho mais aquele exemplar antigo que eu havia lido, tá? Então, eu comprei aqui também outra vez. Um outro livro é o livro A Arte de Ler. Tem aqui, mas está aqui no meio dos livros, eu não vou pegar para não bagunçar aqui as coisas, mas é um livro da mesma editora que essa aqui, a editora Kirion, ok? É um livro totalmente amarelo, chamado Arte de Ler, tá? Então, essa aqui é do Emílio Mira, tá? E Lopes. Ele é um argentino, é um cara assim formado em medicina, tá? E que acabou trabalhando também na área de psiquiatria, psicologia e por aí vai. E ele escreveu esse material aqui, Como Estudar e Como Aprender. Cara, esse livro é um livro impressionante sobre como é que você pode estudar, como é que você pode aprender. Então, assim, é um material fabuloso se você de fato quer se introduzir nessa questão aqui da leitura, tá? Então ele vai falar, por exemplo, sobre a psicologia dos estudos, vai falar sobre a aprendizagem, vai falar sobre os textos utilizados, por que e como se esquece, a fadiga mental, a ajuda técnica do estudante. Ele vai criticar, por exemplo, as pessoas que só estudam, por exemplo, para obter certificado. Ele fala que não serve de nada. Então é um livro muito importante se você quer cultivar
o hábito de estudar, como reter o conteúdo. Ele fala desde, por exemplo, como deve ser a iluminação do teu espaço de estudo, como deve ser o assento, a mesa, a posição, a quantidade de horas que você deve estudar, os intervalos que você deve fazer ao longo dos teus estudos. Então, assim, e principalmente o fato dele ser médico, tá? dele ser um autor formado em medicina, dá para ele uma bagagem muito importante, porque o estudo tem muito a ver, tem uma relação muito forte com a nossa saúde. Tá? Tem uma relação muito forte, porque você vai usar o cérebro, né? Então, assim, você tem que ter uma vida saudável, um cérebro saudável. Então, esse fato dele ser um cara formado em medicina, ele traz assim, ele fala sobre estudo, sobre aprendizado com muita propriedade, tá? Utilizando muitas informações a respeito da medicina, a respeito de como o nosso cérebro de fato funciona. Então, é um material muito bom sobre esse assunto. E por último, então, esse livro aqui, vocês vão ver eu falando bastante aqui sobre esse livro, tá? Que é o livro Como Ler Livro, o Guia Clássico para a Leitura Inteligente, de Morten Adler e Charles Van Doren, tá? É um livro, assim, muito bom. Esse daqui já vai focar mais na questão de ler livros mesmo. Vai te ensinar a como ler livros de verdade. Você pode achar que você sabe ler livro, mas quando você pegar esse livro aqui, você vai saber que você não sabe absolutamente nada. Ele vai apresentar os níveis de leitura, como, por exemplo, o nível elementar, que é quando a pessoa está alfabetizada. Vai falar sobre a leitura inspecional, que é quando você pega um livro e você vai ler ele rápido, só para entender se aquele livro vai te ser útil ou não. Depois você tem a leitura analítica, que é o nível de leitura que o livro se propõe bastante a discutir. E, por último, você tem a leitura sintópica, que é quando você reúne vários livros do mesmo assunto, de autores diferentes, e você vai ler esses livros e tentar harmonizar a ideia deles e a partir daí criar um entendimento sobre aquilo que eles estão apresentando. Mas a leitura analítica mesmo é o foco do livro, porque ele vai apresentar aqui a leitura mais profunda, sabe? Que é quando você pega um livro e você luta para extrair o máximo possível do conteúdo daquele livro. Então, esses são, assim, materiais que eu indico para vocês como livros muito bons para você conseguir, de fato, aprender a ler, tá? com profundidade, aprender a estudar de verdade, ok? Porque estudar, irmãos, exige esforço, tá? Se você quer entender bem sobre teologia, entender bem sobre qualquer área, exige esforço. Não é uma coisa do dia para a noite. A leitura é uma coisa que você deve se dedicar constantemente, você deve estar aí focando cada vez mais, tá? Então é basicamente isso. Pronto, então já falei aí que para você aprender, nós precisamos aprender a estudar, precisamos aprender a ler cada vez melhores. E agora então eu queria falar então como é que você deve estudar, como é que eu estudo então na prática, né? Estou trazendo aqui para vocês a minha experiência, tá? Mas antes também é importante você entender que você tem que ter cuidado, por exemplo, com a tecnologia, tá? Então é importante que você não fique aí grudado unicamente aí nas tecnologias, redes sociais, tá? É um dos pontos que eu coloquei aqui. Eu, por exemplo, uma das atitudes que eu tomei, não ter, por exemplo, aplicativos como o Facebook, por exemplo, no celular, que vai tomar tempo. Você pode remover os aplicativos de celular, de redes sociais do teu celular, e quando você tiver que acessar, você vai ter que acessar pelo computador. É uma medida, por exemplo, que você pode adotar, porque as pessoas falam que não tem tempo para ler, mas gastam muito tempo, né, nas redes sociais, ok? E uma outra coisa importante também dentro dessa perspectiva de como estudar, passar a consumir mais documentários do que filmes. Eu, por exemplo, não assisto filmes, tá? Eu assisto documentários. Eu gosto muito de ver documentários. Então você também pode trocar, né, filmes por documentários. Tem muitos bons documentários, porque filmes o cara vai inventar uma história lá e tal, e etc. Não, documentários normalmente tem a ver com coisas reais, com coisas históricas, com conteúdo mais pesquisado, mais estudado, e não tem necessariamente um propósito de entreter, né? Entreter a pessoa. Então, é uma coisa importante. Videoaulas, você pode estudar através de videoaulas, né? Você pode ter muitas videoaulas interessantes para você estudar. Você pode também recorrer a livros, né, para estudar, tá? Então são meios aí atitudes que você deve tomar para cada vez mais você se aprofundar e começar a tirar o melhor proveito possível aí, tá, dos seus estudos.
tá? Agora, eu foco, tá? Assim, é importante que você foque em um nicho, tá? Em uma área, na verdade, melhor dizer, tá? Não adianta você querer estudar sobre tudo, tá? É bom que você defina, cara, qual é a coisa mais importante na qual eu desejo me dedicar. Então você vai selecionar uma área, ok? Então, que é a área profissional sua, né? É a área, por exemplo, de teologia, qual assunto você quer dominar mais? É a arqueologia bíblica? É a apologética? É as doutrinas adventistas? Então, é importante que sempre você foque em alguma coisa. Não precisa ser algo que você vai focar para a vida toda, mas, por exemplo, de mês em mês ou trimestralmente, você pode focar em um único assunto. Igual a lição da Escola Sabatina faz. Durante 3 meses, foque em uma única coisa. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui para vocês, onde eu falo sobre por que eu troquei a leitura anual da Bíblia, o ano bíblico, pela leitura focalizada. É um vídeo muito legal sobre isso. Organização e planejamento. Eu me organizo, então assim, todo ano, antes do ano de chegar o próximo ano, do ano virar, na verdade, eu já defino tudo aquilo que eu desejo ler. Então organizo as minhas leituras, porque quando você tem as suas leituras organizadas, a probabilidade de você ler os livros que você definiu são maiores do que se você não tiver nada organizado. Porque aí o cérebro vai falar, você não tem nada, você ainda tem que pegar o livro, tem que caçar o livro, e aí não estude não, entendeu? Então, se você se planejar e você organizar, isso já vai ser muito bom aí para você. Defina os dias que você vai estudar, defina a duração do teu estudo e o lugar aonde você vai estudar, e que seja um lugar silencioso, organizado, limpo, com tudo que você precisa, como caneta, lápis, marcadores. Então procure ter um lugar. Eu acho que essa questão de ter um lugar para estudo é uma coisa mais difícil ainda, principalmente para quem mora na casa dos pais, para quem não tem talvez uma independência, um espaço mais privado e por aí vai. Mas sempre tem uma maneira, uma saída. Você pode conversar com seus familiares que você tem um horário para estudar e que você quer focar no estudo, mas tem que estudar, tem que ter um horário para estudar. E quando chegar o dia do teu estudo, eu recomendo que seja todos os dias, tá? Uma quantidade limitada de tempo, como por exemplo 1 hora de estudo, seria uma hora ideal que você deveria adotar para estudar todos os dias. O importante não é você ficar 5 dias e um dia estudando. O importante aqui, quando nós falamos de estudo, de leitura, tem mais a ver com a consistência do que com a intensidade. Intensidade é você estudar 5 horas, 6 horas no domingo sem parar, e na segunda-feira você não estuda, ou então estuda só 10 minutos. Então você está sendo intenso, você começa com uma certa intensidade, depois a tendência é sempre ir caindo. Então é importante que você comece aí definindo um horário. 1 hora tá bom, 1 hora aí com um intervalo, por exemplo, de 10 minutos, tá? Você estuda 30 minutos, você para 10 minutos, depois mais 30 minutos, então seria interessante. Se você trabalha, sai cedo, só volta à tarde, de manhã você pode estudar 30 minutos, você pode dedicar 10 minutos para ler, por exemplo, e à tarde você pode dedicar mais 30 minutos. Sempre tem uma forma, você tem que ver o que vai funcionar aí para você. O ambiente tem que ser legal, tem que ser organizado e tal, e depois não tem segredo, cara, é você sentar e estudar. Aí já não tem por onde correr, você tem que sentar e estudar. Então, uma outra coisa importante, como é que eu faço então agora no ato da leitura? Porque tudo que eu coloquei aqui para você, eu preparo, tá, a pré-leitura, porque você tem as coisas que você deve fazer antes da leitura, durante a leitura e depois da leitura. Então, durante a leitura, o que eu faço? Já tem os livros definidos. Por exemplo, eu falo, por exemplo, para você definir um livro para cada mês. Se você ler um livro por mês, você terá lido, então, em um ano, 12 livros. Já é uma meta muito legal, porque os últimos dados aí do Instituto Pro Livro sobre o retrato da leitura do Brasil mostrou que os brasileiros não leem mais livro, que dentro de 4 anos, nos últimos 4 anos, o Brasil perdeu cerca de 7 milhões de leitores, tá? Então, é uma coisa totalmente, né, complicada. Então, como é que eu faço? Eu pego o livro, vou sentar, não tem segredo, e você vai começar a ler, sem pressa. E para você ler sem pressa, você tem que ter uma meta diária. Você tem que ter uma meta diária. Então eu pego, acho que eu já mostrei em um outro vídeo, por exemplo, tô lendo aqui esse vídeo, tô lendo aqui esse livro, né? E aqui eu separo aqui, ó, na primeira coluna, os dias do mês. Não vai dar para vocês verem aí, né?
Na primeira coluna, os dias do mês. Na segunda coluna, o intervalo de página. Nesse dia primeiro, vou ler da página 1, tá, até a página 14, tá? Tá muito claro aqui, acho que vocês não vão ver. Da página 1 até a página 14. Na terceira coluna tem lido, tem a pergunta lido, e aí tem uns quadrados para eu dar o checklist, tá? Então, um livro durante um mês. Aqui tem 30 dias que eu tinha que ler, né, esse livro aqui, esse material. Então, é uma forma que você pode fazer para você manter a consistência aí nos teus estudos, tá? Nas tuas leituras. E à medida que eu estiver lendo o livro, eu vou fazendo o quê? Eu vou fazendo marcações. Eu vou marcando e eu uso um sistema de marcação. Então, por exemplo, o amarelo é uma ideia, uma frase, um conceito-chave. O azul eu marco o nome de pessoas, nome de lugares e nome de pessoas, nome de lugares e datas, tá? Então, isso aqui é muito legal. O rosa eu marco ideias contrárias ou conceitos contrários, tá? E o laranja, por exemplo, eu tenho aqui os meus marcadores. Cadê os marcadores aqui? Depois eu vou fazer um outro vídeo, pessoal, mais específico, mostrando na minha tela. Então, uso esses marcadores aqui normais, tá? E aí vou fazer um outro vídeo só falando como é que eu marco os livros, tá? Para não ficar botando tudo aqui no mesmo vídeo, ok? Então eu faço todas as marcações. Por quê? Porque eu entendo, eu tenho um conceito aqui meu particular, é onde eu falo, defendo que a leitura é como garimpar. Então quando os caras vão garimpar, eles pegam um monte de terra, eles identificam o primeiro lugar onde há ouro, eles pegam um monte de terra, eles vão colocar na máquina e essa máquina vai fazer essa seleção, né? Vai mexendo aquilo aí e vai separando as coisas, depois vai o processo de lavagem, vão lavando até que eles consigam, né, achar e separar, né, o ouro, né, do barro. Então é uma coisa muito importante que nós precisamos fazer. Então, na mesma coisa, quando você estiver, se você começa a ler um livro sem ter a preocupação de marcar, de sublinhar, e de captar, de identificar o que é o ouro. O ouro é o conceito, sabe? A coisa importante sobre o livro, tá? Então, os conceitos que você não deve deixar passar, coisas importantes que o autor deseja comunicar para você. Então, assim, e esses conceitos são extremamente importantes, você não deve deixar passar. Então, toda leitura que você for fazer, você tem que ter um marcador de texto, você tem que ter marcadores de texto, você tem que ter um caderno para anotações, você tem que ter um lápis para rabiscar, para anotar nas bordas do livro, no rodapé do livro e por aí vai. Então você precisa fazer isso, tá? Então durante a minha leitura eu vou lendo tranquilamente, não tenho preocupação, por quê? Porque eu já defini, conforme eu mostrei aqui para vocês, já defini que esse livro eu vou ler em 30 dias, já tenho aqui já tudo dividido já. Eu sei que no primeiro dia, por exemplo, aqui eu vou ler do livro, da página 1 até a página 14. E dividindo esse livro aqui, que tem, por exemplo, tem 432 páginas, deu para mim, dividindo em 30 dias, deu uma média de 14 páginas por dia, tá? Porque eu vou ler ele em 30 dias. Então, quando eu divido, eu termino com aquela questão da ansiedade. Eu sei que posso ler tranquilamente. E eu já sei que eu consigo ler essas 14 páginas em aproximadamente 30 minutos, 35 minutos, fazendo uma leitura mais pausada, mais tranquila e por aí vai, né? Então, assim, eu vou fazendo a minha marcação, vou anotando e por aí vai. Então, no primeiro momento, minha preocupação é apenas ler e sublinhar. Ler e sublinhar, e essa minha marcação, né, no ato de eu sublinhar, já está com várias cores separadas. Eu uso 4 cores diferentes. Cada cor é para marcar uma coisa específica. Por exemplo, o roxo, já dei exemplo de outras cores, né? O roxo, por exemplo, eu marco coisas ou palavras que o autor menciona que eu sei que não sei muito sobre aquilo, mas que é algo importante e eu preciso pesquisar. E isso me ajuda muito. Quando eu voltar para a leitura, para fazer os passos seguintes que eu vou mostrar aqui para vocês, eu olho para a leitura, para o livro, e não fico perdido. Eu já sei aonde está o azul, é nome de pessoas que o autor mencionou, nome de lugares ou datas. Quando eu olho para o amarelo, eu já sei que aqui está o ouro, que são as frases-chave e os conceitos-chave. Quando eu olho, por exemplo, para a cor verde, eu já sei que é uma frase, uma palavra-chave. Ou seja, o amarelo são conceitos-chave ou frases-chave. O verde, ao invés de ser, né, conceito-chave, é apenas palavra-chave. Não toda palavra-chave eu considero que tem a ver com o tema do livro, tá?
Então eu marco com verde. Então na hora que eu retorno para o livro para fazer o meu fichamento, que são os próximos passos que eu vou mostrar aqui para vocês, eu já sei o que é cada coisa, porque já está cada coisa devidamente classificada com os meus marcadores de texto. Tá? Então se você apenas lê e aí você não tem a preocupação em marcar, em sublinhar, você não está fazendo absolutamente nada. É melhor você nem ler. É melhor você nem ler. Ok? Porque se você vai para um garimpo, você identificou, fez todos os estudos de campo, sabe que aqui, nesse monte aqui tem um monte de ouro, tá? Você cavou toda aquela terra e tal, e etc, e por aí vai. Aí você não pode pegar aquela pedra, aquelas terras todas que vocês escavaram e tudo e tal, vocês botam no caminhão, vocês vão levar aquilo. Você não pode chegar e jogar fora. Você tem que pegar agora, passar por outras etapas, lavar aquilo, peneirar, tem todos os processos técnicos que eles utilizam aí, até conseguir extrair o ouro, separar o ouro, né, do barro, da pedra, entende? A leitura é a mesma coisa, porque quando você está lendo, o autor ele vai apresentando, nem todas as palavras do livro são importantes. Há palavras que estão aí apenas para ajudar a trabalhar o conceito que o autor quer apresentar para você. Ele tem que, às vezes, dar uma volta para poder te explicar uma coisa. Então você tem que focar nessa coisa aqui, no núcleo, na coisa importante, no conceito que ele quer te comunicar. E uma vez encontrado esses conceitos importantes, você precisa marcar, identificar, porque é isso que agora você depois vai conseguir aplicar na tua vida para praticar e vai te ajudar a crescer cada vez mais, tá? Então, ao longo da leitura eu faço isso, leitura pausada, tranquila, porque já defini, já sei que aquele livro eu vou ler em 30 dias, já sei que hoje eu só preciso de ler 14 páginas durante 30 minutos, então não tenho preocupação de correr, vou fazer a minha leitura tranquilamente, tá? E aí, então, o que eu vou fazer mais? Faço as minhas marcações, já tenho o meu sistema de marcação definido. E uma terceira coisa que eu faço é, ao final de cada capítulo, ao invés de eu pular para o outro capítulo, se ainda não bati, por exemplo, as minhas 14 páginas, terminei um capítulo, eu já vou fazer um resumo daquele capítulo. Então, resumo aquele capítulo em tópicos, tá? Em minhas palavras, tópicos assim mesmo, bem simples, tá? Então, aí eu coloco aí o título do capítulo e aí vou resumir esse mesmo capítulo com tópicos em minhas palavras, ok? Então, faço esse resumo. Para cada capítulo livro, não passo para o próximo, paro aí e faço um resumo do capítulo lido. E na hora que eu vou fazer esse resumo, fica muito fácil, porque ao invés de ler todo o livro, eu vou fazer o meu resumo focando nas marcações que eu fiz, na classificação que eu fiz, nas cores, né, que eu utilizei para marcar. Então eu sei que o amarelo tem um conceito importante, eu olho e coloco aqui e tal, em minhas palavras, vou resumindo e tal. Isso aqui fica muito legal, ajuda demais você a reter o conteúdo, ok? Porque se em algum momento você quiser se lembrar de alguma coisa, você não precisa mais voltar para o livro. Você só vai simplesmente, né, olhar aí para o resumo que você fez, ok? E esse resumo depois vai se tornar, então, uma outra coisa que você vai fazer agora em seguida vai ser, então, depois da leitura, né? Na verdade, agora, falei durante a leitura, agora, depois da leitura, o que você vai fazer? Depois da leitura, o que você vai fazer é um fichamento, tá? Se você pesquisar no YouTube, você tem vários canais falando sobre fichamento. Então você pode fazer fichamento. Você pega, faz um fichamento que você vai fazer as citações principais, tudo aquilo que você classificou de amarelo, por exemplo. Você vai pegar essas citações do jeito que o autor colocou. Você vai colocar num documento seu do Word com a página e tal, e etc. Lá na frente, esses fichamentos vão ser muito úteis. Por exemplo, alguém te convidou para fazer uma palestra, tá? E você sabe, essa palestra, o tema dessa palestra tem a ver com um livro que eu li. Você vai pegar esse livro, você não vai precisar ler de novo. Se você não marcou, se todos os seus livros estão lá brancos, porque você acha que não pode marcar, não pode rabiscar no livro, na hora que você for preparar uma aula, uma pregação, você vai fazer então um sermão, ou uma palestra, ou fazer qualquer coisa, você vai ter que reler o livro. E você vai ter mais um trabalho, sendo que você já leu o livro. Por que você não marcou? Entende? Então agora, se você fez esse trabalho árduo de separar o ouro e tal, e etc., isso vai ser fácil demais para você fazer. Você só vai, preciso de quê? De nome e data sobre esse assunto? Está na cor azul. Você precisa de quê? De nome de autores? Também está no azul. Você precisa de palavras-chave sobre esse assunto? Está no verde. Você precisa de conceitos-chave, o principal desse livro está em amarelo. E você vai pegar isso, você vai construir o teu sermão, a tua palestra e por aí vai.
beleza? Então isso você vai fazer então após a leitura. E uma outra coisa importante que ajuda a reter ainda mais o conteúdo do livro é você conversar sobre o conteúdo do livro com outras pessoas. Aí já você pode criar, reunir seus amigos, pessoas que gostam de estudar, por exemplo, fazer um encontro por mês para vocês conversar sobre aquilo que você leu e sobre aquilo que ele também leu. Às vezes não vai ser necessariamente se vocês leram o mesmo livro, porque às vezes a vossa área de estudo, né, de pesquisa é totalmente diferente, mas, por exemplo, ele está lendo, por exemplo, vamos lá, a Ciência do Bom Viver, e você leu, por exemplo, Nisto Cremos, por exemplo. Cara, vocês podem se encontrar, um encontro, sei lá, de 30 minutos. Ele, cara, vamos lá, você leu o quê? Esse eu li o Nisto Cremos, entendi isso. Que legal e tal. Você também fala, não, eu li isso aqui no Ciência do Bom Viver. Vocês vão discutir, porque quando a gente começa a conversar com outras pessoas a respeito daquilo que nós lemos, nós crescemos muito. É o que vai falar o Emílio Mira nesse livro aqui. Ele fala muito sobre essa importância. Ele apresenta aqui o processo de aprendizado, divide em 4 etapas, e uma das etapas, a terceira etapa é essa integração, essa conexão com as outras pessoas, né, para fazer com que o conhecimento se solidifique. Você também pode ter um blog, um canal no YouTube, onde você pode falar também sobre aquilo que você tem estudado. Ajuda muito você a crescer também. E após a leitura, uma outra coisa muito importante é ainda aplicar o conteúdo estudado, tá? Nesse livro, como estudar, o autor também fala algo semelhante. Ele fala que se você não está aplicando, você não está fazendo absolutamente nada. Então, aquilo que você leu, você vai ter que aplicar. Se você lê um livro, como ler livro, você resumiu, você fez o teu fichamento, então você vai ter que sair daquela leitura entendendo como ler livro. E agora o que você tem que fazer? Os próximos livros que você for lendo, você já vai ler cada um desses livros utilizando essas técnicas que você aprendeu a respeito de como ler livros, ok? Então, é assim que a gente faz, tá? É assim que a gente faz. Boa parte das pessoas não conseguem reter, porque até fazem uma boa leitura, mas ignoram, por exemplo, esse aspecto de você conversar com as outras pessoas sobre aquilo que você está estudando, sobre aquilo que você está lendo. Ignoram principalmente essa questão de você aplicar aquilo que você estudou. Então você acaba, lendo, mas aquilo não acaba não servindo de nada. Então você tem que pegar todo esse conhecimento e se perguntar agora, o que desse conteúdo que eu li eu posso já aplicar de imediato na minha vida, no meu dia a dia, nos problemas que eu preciso resolver. E começar a utilizar esse conhecimento para isso. Entendeu? Então, assim, são as coisas que eu faço e que tem me ajudado bastante, tá? Na hora de estudar. E a última coisa, assim, se eu tivesse que dar uma dica para vocês cara, mantenham a consistência nos estudos. Todos os dias você tem que ter, no mínimo, 1 hora para estudar, 1 hora para ler. E assim você vai crescendo cada vez mais, né, no conhecimento. Tem um caderno aí para você fazer as tuas anotações, as tuas leituras, fazer esses resumos de cada capítulo que eu falei para você. Né, bem organizado, cada livro, tá, você coloca aí livro tal, e aí você coloca todo o resumo, depois bota uma marcação, livro tal, coloca os resumos, e depois você vai ter documentos no Word, onde os fechamentos eu recomendo que você faça eles de forma digital. Tá? Os resumos de capítulo você faça mesmo escrito na mão, porque é mais rápido, para não atrapalhar a tua leitura também, porque você está lendo agora, quer abrir o computador, daqui a pouco você está pesquisando sobre assuntos que não tem nada a ver. Mas, por exemplo, os fichamentos eu recomendo que você faça mesmo digitais, tá? Porque aí você vai digitando as citações principais do livro, coloca aí as páginas, já coloca aí, por exemplo, o nome do livro de acordo com as normas da ABNT, porque quando você tiver que preparar um sermão, tiver que preparar uma palestra, às vezes ter que escrever algum material, algum artigo, cara, você não vai se esquentar muito. Você vai lá no teu computador, pode ser no Google Drive, você vai abrir uma pasta, você vai encontrar fichamento de todos os livros que você leu. Imagina você fazer isso aqui durante toda a sua vida, entendeu? Você vai ter vários e vários livros que você já leu, que já foram fichados, já tem aí todas as citações principais, porque o fichamento você vai fazer, você vai pegar as citações principais do livro e você vai colocar no teu fichamento. Quando você tiver que preparar qualquer coisa, você tem já isso aí pronto, é só copiar e colar no teu sermão, na tua palestra, referenciar, dar os créditos do autor e por aí vai. Então,
Queria ouvir agora de você, como é que você estuda, o que é que você achou desse vídeo. Esse aqui é um pouco da minha experiência, vou trazer mais alguns materiais aí, por exemplo, sobre como é que eu marco os livros e por aí vai. Deus abençoe muito você, abraço e espero que você siga estudando e que isso te ajude a ser um adventista melhor, um cristão melhor e que todo esse conhecimento seja para apressar a volta de Jesus e ajudar a tua congregação, beleza? Deus abençoe, estamos juntos e até o próximo vídeo.